seja bem-vindo ao Catálogo das Indústrias em Foco, o podcast do Catálogo das Indústrias. E hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente rico que vai trazer para vocês o que a gente faz com a nossa linguagem corporal para atendimento, melhorar a experiência do cliente. E aqui, para falar sobre isso, eu trouxe a Andressa. Andressa Brum, minha, quase xará ali, né? Eu sempre comento, olha, Andressa com um S, para não confundir com a Andressa. Seja bem-vinda, Andressa. Muito obrigada. E com a Vanessa Pinheiro, que está aqui com a gente também para falar sobre esse tema que é tão importante para a gente entender um pouquinho mais aí da experiência do cliente. Mas antes da gente entrar nesse tema que é tão especial, eu queria saber um pouquinho mais de vocês, gente. São conterrâneas minhas, vocês sabem, eu sou gaúcha, estou aqui em Indaiatuba já fazem 13 anos, mas agora que satisfação encontrar duas gaúchas conterrâneas aqui em Indaiatuba. Coisa boa encontrar mesmo, né? Pessoal lá da nossa terra. É isso aí. Muito bom. Então, eu me chamo Vanessa Pinheiro, muito prazer para quem está aqui nos ouvindo e muito obrigada por estar nos recebendo aqui no teu podcast. Inclusive, um dos motivos de nós estarmos aqui na cidade é para a gente trazer o nosso trabalho, para que a cidade venha conhecer aquilo que a gente já faz lá no Rio Grande do Sul. E a gente viu na cidade um potencial muito grande, uma prosperidade muito grande. São pessoas que têm visão de negócios. E a gente sabe o quanto isso é importante para o crescimento de uma cidade. Essa visão aberta, essa mentalidade de crescimento que as pessoas têm aqui, que nos trouxe para cá. Então, a nossa ideia, principalmente, é apresentar o nosso trabalho aqui para a cidade. Olha, que ótimo. Então, a gente precisa, a cidade está crescendo e a gente precisa de muito trabalho na área de gestão de pessoas, né, na área de comunicação, de atendimento. E aí, me conta um pouquinho mais, o que uma fisioterapeuta está fazendo, está com a parte de análise corporal? Análise corporal, então isso já iniciou muito antes, né? Eu sempre fui muito curiosa e sempre gostei muito da temática da linguagem corporal, porque eu sei que muito antes de a gente verbalizar, a gente se comunica por meio da nossa postura, por meio do nosso comportamento. E logo quando eu entrei para o curso de fisioterapia, comecei a faculdade na Universidade Federal, eu comecei a ver a relação, então, entre a postura e as emoções da pessoa. Como que a nossa musculatura, ela reage ao nosso estado emocional e isso impacta na forma como a gente se comunica com outras pessoas. E, me aprofundando mais na temática, então, eu estudei a quiropraxia, principalmente para o reajuste e para alinhamento corporal. E isso, cada vez mais, foi me ajudando a me aprofundar mais nessa temática da linguagem corporal. E, então, juntamente com a Vanessa, eu vi aí a oportunidade de trazer isso também para o meio corporativo, que é um meio tão importante, né, que a gente precisa se comunicar muito mais do que aquilo que a gente verbaliza. A gente precisa comunicar por meio da nossa linguagem corporal aquilo que a gente quer transmitir para o nosso cliente. Então, isso é muito importante. E aí, então, a gente fez essa parceria e principalmente para trazer aqui, né, para as empresas, para as indústrias aqui de Indaiatuba, esse treinamento tão importante que é de linguagem corporal também. Olha que legal. Quando a gente fala de experiência do cliente, e eu sempre trago aqui, né, falando para vocês um pouquinho mais, a experiência do cliente, ele passa por um contexto onde você todos os pontos de contato, né, da empresa com o cliente. Então, a experiência, ela vai da experiência da marca, ela vai desde da logo, como a gente fala, do posicionamento digital, mas muito mais do que isso. Ela vai também naquele atendimento físico, quando você fala com o outro, quando você está verbalizando, quando você faz o atendimento, né? Ou mesmo quando você está ao telefone e vai fazer aquele atendimento, né? Quando alguém fala assim, alô... Você tá com a cara fechada, você já tá com tudo, você sente na voz da criatura que te atendeu ali, que a má vontade impera, ou não. Ou ao contrário, se você atender com um sorriso, dizer,
Alô, bom dia. Parece que é outra história, né? Uma das coisas que eu costumo dizer é a importância da modulação da voz também no atendimento, que isso conta. Às vezes a pessoa diz assim, eu atendi bem, mas é bem e ponto, né? Ele não passa além daquilo, ele não encanta o cliente. E a gente vai, desse atendimento por telefone, é importante que a gente saiba modular bem o ritmo, o volume, a adequação da voz durante o atendimento por telefone, porque isso cativa a outra pessoa que está escutando. Então, às vezes a pessoa fala bom dia, mas eu dei bom dia. Sim, mas é só aquele bom dia. Ela não modulou a voz. Então, é diferente a gente atender bom dia, dona Ana, ou dizer bom dia, dona Ana. Então, a gente modula a voz, brinca ali com a voz de uma maneira adequada e séria, com certeza, para fazer com que a pessoa se sinta motivada a continuar nos escutando de uma maneira mais satisfatória. Até porque o digital, ele faz parte hoje da nossa vida, né? Não só o presencial, como a gente tem voltado depois da pandemia, mas o digital, até a nossa presença numa reunião online. Como é que a gente se posta, né? Quais são as dicas que a gente tem aí, né? Que dá para um melhor atendimento de uma reunião online? Será que faz sentido eu estar com uma roupa que eu ando em casa, né, que também faz parte da minha postura, da minha vestimenta, né? Será que a forma de eu me sentar na frente também vai fazer diferença? Sim, com certeza. É muito também da nossa comunicação não verbal, embora algumas vezes, como vocês duas falaram, a questão de a gente verbalizar a modulação da voz, às vezes a pessoa percebe como uma grosseria ou não, a comunicação não verbal ela é percebida inconscientemente. Muitas vezes é inconscientemente. Às vezes você entra em duas lojas ou vê 2 vídeos, por exemplo, que são com a mesma temática, com o mesmo assunto, por exemplo, na internet. E aí a pessoa não sabe por que um profissional ele transmitiu mais confiança e outro não. Mas eu não sei, eu senti que tem mais certeza, que aquilo ali é mais verdade, que aquele profissional me transmitiu mais isso. Muitas vezes ela não percebe o porquê ela sente, mas ela não consegue trazer para o consciente. E esse dela sentir, muitas vezes, é a linguagem corporal dela. Então, eu costumo sempre falar para as pessoas que o padrão extensor, que é aquele padrão que a gente coloca os ombros mais para trás, a cabeça mais alinhada, o contato visual, eles são padrões que eles transmitem muito mais confiança. Mas não é somente transmitir. A pessoa se sente, porque há pesquisas, de acordo com Stanley Kellyman, que era um quiropraxista americano, ele até intitulou um livro Anatomia Emocional, que ele falava o quê? Que a nossa postura, um padrão extensor, ele não somente faz com que a gente transmita confiança para outras pessoas, mas ele também faz com que a gente se sinta mais confiante. Isso muitas vezes eu passo até mesmo para os líderes no treinamento, que o quê? Muitas vezes a gente não sabe porque um colaborador ou porque as outras pessoas não estão vendo a gente no cargo de liderança da empresa, e muitas vezes é porque a pessoa não está transmitindo isso por meio da linguagem corporal dela. Então, às vezes é uma pessoa extremamente competente, tem um currículo exemplar, mas a postura dela, né, o posicionamento dela diante das situações não demonstra a mesma grandiosidade que ela tem de conhecimento. Né? Exatamente. Não consegue transmitir isso, né? Muitas vezes a pessoa não se posiciona de uma maneira adequada ou não se comunica de uma maneira adequada. E aí, quando ela não é assertiva, quando ela não conduz uma equipe, por exemplo, com carisma, com cuidado, mas ao mesmo tempo com assertividade, com a liderança adequada, aí fica tudo muito difícil de ser conduzido. Os colaboradores, eles não conseguem ir no ritmo do líder, justamente porque ele não tem esse perfil de condução. Às vezes, dentro de uma reunião, por exemplo, até numa reunião online, né, que foi citado, a questão da Andressa ter falado sobre a linguagem corporal, sobre o posicionamento, a confiança na liderança, isso conta muito. A pessoa saber se comunicar, ela passar aquilo que ela está pensando, que isso é importante. Essa comunicação é o que vai fazer a chave de virada para os colaboradores ou para as pessoas ali, se for cliente também. Para cliente não pode faltar confiança, a gente sabe, né? Senão o cliente não compra. Primeiro ele precisa sentir confiança em quem está tentando vender, para depois ele escutar qual que é a proposta. Então é muito importante que as pessoas que estejam conduzindo uma reunião, tanto para a equipe quanto para vendas, para um cliente, ela precisa dominar essa reunião. Ela vai fazer isso tanto pela comunicação dela, verbal como a não verbal. E quais são as dicas que a gente deixa, então, aí para uma equipe comercial que está na linha de frente, está ali no atendimento direto ao cliente? Quais são as primeiras dicas, assim,
Sabe, aquele toquinho, olha, perceba, mude isso que já vai dar uma mudança incrível. Uma das coisas que eu costumo dizer é que enquanto os colaboradores que estão em linha de frente, fazendo o atendimento ao cliente, eles não compreenderem que eles são uma marca, porque toda pessoa é uma marca. Então, nós estamos deixando memórias nas pessoas. Toda vez por onde a gente passa, a gente está deixando memórias. Então, se o colaborador ele entender que aquela pessoa nunca mais vai esquecer ela, ou por um bom atendimento ou por um mau atendimento, ela não vai ter chave de virar de se importar com o cliente. Então, aí começa o bom atendimento, é realmente ter uma atenção genuína, se importar realmente com o problema daquela pessoa, para que a gente consiga conectar, porque a venda é isso, né? Ela é conectar um problema à solução que nós temos. E aí a gente só vai fazer um bom atendimento no momento que a gente tem uma escuta ativa, que a gente ouve o nosso cliente mais do que fala, a gente pergunta mais, e a gente só faz isso quando a gente realmente está disposto e interessado pelo nosso cliente. Isso é uma grande dica, né? Já está lá nos princípios de Dale Carnegie, né? Dale Carnegie já nos ensina, né, com os primeiros 10 mandamentos dele, né? Aonde a gente tem que se interessar verdadeiramente pelo outro. Então, e a escutativa é algo assim que eu sempre falo, eu aprendi muito, porque eu gosto de falar. Eu gosto de falar, né? Eu sou comunicadora, eu gosto de falar, mas eu me esquecia muitas vezes de ouvir. Né? E esse foi um grande aprendizado para mim. E até eu comentei, né? E tem outro princípio que eu gosto demais. O não critique, não condene, não se queixe. O princípio número 1 de Dale Carnegie. Eu disse, eu ainda vou tatuar aqui para eu lembrar dele, né? Porque a crítica, o julgamento, ele faz parte da gente. A gente tá aqui, a gente olha, né, o cabelo, olha a roupa, olha o tamanho do brinco e já tá julgando tudo, né? Quando você começa a entender e a tirar esse julgamento do próprio cliente, porque às vezes eu me recordo, agora veio na memória algo muito forte, eu me recordo quando eu dava treinamento para minha equipe de uma grande multinacional, que aí eles comentavam assim, mas o fulano lá entra de chinelo, com o pé embarrado dentro da loja, né? Eu não vou atender. Só que mal sabia ele que aquela pessoa que estava naquela condição era o dono da fazenda, né? Então, vamos lá, primeiro, tira o julgamento, tira a crítica, né? Qualquer cliente é cliente e deve ser atendido da melhor forma possível. E aí a gente vem com os outros princípios, né? Vem entendendo o que ele precisa, e aí vem ouvindo. E uma das coisas, quais são as perguntas, né? Quais são as perguntas que a gente faz para dar uma dica aqui, né? Enriquecer um pouquinho mais o podcast. Que as pessoas fazem para entender uma necessidade? Então, a primeira coisa, uma das coisas que eu quero citar antes de falar sobre as perguntas, isso é importante quando a gente tira a crítica ali, o nosso olhar crítico sobre até o comportamento do nosso cliente, isso deixa o nosso atendimento muito mais leve, porque a gente só passa a mudar o nosso comportamento, baseado no comportamento do nosso cliente, quando a gente começa a dar enfoque no que nós estamos sentindo, principalmente em questão de conflito. Quem trabalha com cancelamento, quem trabalha ali para resolver problema o dia inteiro com atendimento, a pessoa precisa entender que o foco é o cliente. Então, a gente nunca coloca as nossas emoções, eu estou me sentindo desconfortável nesse atendimento. Em vez de a gente focar, estou me sentindo, por que a gente não foca assim, qual é o gatilho que deixou essa pessoa tão irritada? Isso já desarma o conflito. Então, excelente dica. Isso. Então, obrigada. Quando a gente pergunta isso a gente consegue olhar para aquela pessoa com um olhar mais compreensivo. E eu desarmando o conflito, eu consigo ter a oportunidade de fazer essa pessoa se abrir para mim. E aí eu faço as perguntas, porque se ela estiver irritada e eu estiver na resistência, eu não vou conseguir fazer perguntas, vai ter uma barreira. E com um muro eu não consigo enxergar do outro lado.
Então, eu preciso tirar esse muro da frente. Primeira coisa, todo mundo gosta de atenção. Então, a gente tem que dar atenção para o cliente. Fazer ele se sentir confortável, mesmo quando ele estiver irritado. Fazer tudo para que aquela pessoa reduza a tensão dela. E nesse momento a gente começa a fazer as pesquisas, as perguntas. As perguntas, elas vão sempre serem moduladas, adaptadas conforme o ramo, né? Conforme em si ali o atendimento. Dependendo da empresa, dependendo do local. Durante 10 anos eu fiz treinamentos para equipes médicas e odontológicas. E agora há 2 anos passei para empresarial. Então faço treinamento de grandes equipes. Mas em si, a condução das perguntas, eu costumo dizer que nós temos 2 tipos de perguntas, né? As perguntas abertas e as perguntas fechadas. Perfeito. Sempre quando a gente quer fazer perguntas de interesse, de explorar o interesse do cliente, a gente faz perguntas abertas. Geralmente são perguntas: o que levou essa pessoa a procurar um serviço, o que ela está precisando. Essas perguntas investigativas, elas vêm trazendo para fora a necessidade do cliente. Então, eu sempre deixo que o cliente se expresse. Essas são as principais perguntas no atendimento. Então, se a gente conseguir colocar as perguntas corretas, às vezes a pessoa fala: mas eu não consigo extrair a resposta do cliente. Mas talvez a gente não esteja adequando as perguntas corretamente. Então, e esse geralmente é o principal erro que as pessoas cometem, porque as pessoas querem ser muito objetivas, querem ser muito rápidas e não dão o tempo necessário para conhecer realmente o que está acontecendo, para se conectar. Né? Por exemplo, o cliente entrou na empresa, entrou na loja, entrou num estabelecimento ali, seja comercial, seja médico, odontológico, a primeira coisa é entender o que ele está buscando. E a gente só vai conseguir extrair isso com muita precisão no momento que a gente tem um bom contato visual. A Andressa vai poder falar muito mais sobre isso, sobre microexpressões faciais, mas em questão de estar prestando atenção no momento que a gente pergunta. Porque tem coisas que aquela pessoa vai falar ali no momento que pode mostrar desconforto. Pode ser que ela já esteja pesquisando isso há algum tempo. Então, se ela está pesquisando o preço, então quer dizer que ela não encontrou diferencial. E aí tá na hora vendendo preço. As pessoas estão vendendo preço. E às vezes aquele cliente já andou em vários locais e está procurando preço. Mas por que ele está procurando preço? É porque ninguém mostrou diferencial. E aí cabe ter uma equipe capacitada nesse momento que faça as perguntas para entender o que a pessoa está buscando. E aí ela vai conseguir observar na própria linguagem corporal, na microexpressão facial, quanto tempo essa pessoa busca isso, quanto esse problema que ela tem está incomodando ela. E aí a gente começa a puxar tudo, mostrar compreensão, conduzir a venda, conduzir o atendimento. A gente faz por perguntas fechadas, inclusive, né? Que às vezes a gente dá ali, acha que muitas opções é o ideal, mas o nosso sistema de compra, ele sobrecarrega. Muitas opções sobrecarregam a decisão de compra. Então, as pessoas falam: eu tenho 5, 6. Às vezes, né, a pessoa está procurando um tênis branco. Vou dar o exemplo de uma loja, né? O tênis branco. Aí vai lá, mostra um paredão de tênis branco. E aí o cliente, o sistema de compra dele sobrecarrega, ele sai da loja e não compra. Então, o que a gente precisa entender primeiro? Que tênis branco que é, para que exercício que é. Tô dando um exemplo, né? Sim. Qual que é a ideia da pessoa? Será que ela já veio para praticar algum tipo de exercício específico, algum esporte? E aí a gente vai afunilando e mostrando o produto mais adequado para aquele perfil. Por quê? Porque a gente iniciou com perguntas. Esse é o atendimento personalizado que a gente fala, né? Então, assim, o vendedor, o melhor vendedor não é aquele que vende, né? É aquele que sabe atender uma necessidade, né? Eu sempre comento, até para as nossas equipes e para clientes também, gente, não adianta a gente estar falando, principalmente na comunicação em mídia social, né? Não adianta a gente estar botando lá e dizer qual é o serviço que eu presto. Porque o serviço, ele não conecta. Ele não gera uma conexão emocional. Porque o que compra é a emoção. E a transformação que tu vai dar na vida daquela pessoa, né? Não é somente, como você falou, não é colocar lá o que você faz, mas o que aquilo ali vai impactar na vida dela. O que muda. O que muda na vida dela. Agora, puxando um gancho para a questão da linguagem corporal, eu sempre digo para as pessoas, o contato visual ele é muito importante.
contato visual, até por meio da câmera, né? Quando você Sim. vai gravar um Reels, vai gravar algum vídeo, contato com a câmera. Porque isso é muito importante. O ser humano, ele é o único que ele tem a esclera branca, um dos principais mamíferos que tem esclera branca. Isso porque a gente procura nas pessoas o contato visual. A gente consegue ver isso. Se a gente for ver, por exemplo, no macaco, não tem isso. Mas o ser humano tem. Então, a gente busca muito contato visual. Então, o primeiro acolhimento que a gente tem que ter, tanto por meio do atendimento direto quanto indireto, por meio das redes sociais, é manter um contato visual. E o sorriso. O sorriso, ele é a principal coisa social que a gente tem. Então, a gente precisa sorrir. Isso é uma maneira de a gente demonstrar acolhimento. Então, para qualquer pessoa que presta atendimento ao público, contato visual e sorriso não podem escapar, né? Não podem ser deixados de lado. Aí vem uma outra situação, né? Como é que eu vou sorrir se a minha alma não está sorrindo, né? Que é o entusiasmo. A própria palavra entusiasmo quer dizer que vem de Deus, né? Então, como é que eu trago isso se eu não tenho entusiasmo? Então, André, você lembra que eu falei pra você que a linguagem corporal não é algo somente que a gente comunica, mas é algo que a gente consegue mudar também o nosso estado emocional. Então, a gente se força por um momento a nossa postura, e essa postura que a gente vai adquirir nova vai mudar o nosso estado emocional. Então, muitas vezes, quando você perceber que você está triste, você vai fazer uma protusão de ombros, que a gente diz, né? Fazer um padrão flexor, baixar a cabeça. Mas se eu estou triste e percebo que eu estou com essa emoção, estou me sentindo assim, e eu mudar o meu padrão, a Amy Cuddy, que é também uma estudiosa da linguagem corporal, ela falou que a gente fez uma pesquisa científica, né? Se a gente ficar nessa postura por pelo menos uns 2 minutos, a gente vai se sentir mais autoconfiante. E isso, muitas vezes, a gente até fala para uma pessoa que vai para uma entrevista de emprego. Né? Quando ela tá nervosa, tá ansiosa, se sentindo insegura, faça essa postura no banheiro um pouco antes da entrevista. Ela vai se sentir melhor. Então, as mãos na cintura. As mãos na cintura, né? A postura do Superman, da Mulher Maravilha, são posturas que transmitem confiança. Mas não somente transmite, mas também muda, né? Muda teu padrão. Muda o teu padrão. Energético, né? E aí a pessoa começa a se sentir melhor. E quando, por exemplo, a gente não está com vontade de sorrir, mas a gente força um pouco esse sorriso, mesmo que ele seja por alguns momentos forçado, a gente vai se sentir melhor. E aí, isso daí a gente vai também, além de comunicar, a gente vai se sentir bem. Né? A gente fala que o sorriso verdadeiro é aquele sorriso que o corrugador dos olhos, que é uma musculatura ao redor dos olhos, ela se contrai, então faz os pezinhos de galinha, né? Esse é o sorriso verdadeiro, é o sorriso que a gente começa a modificar também a química do nosso corpo pra gente se sentir melhor. Bom, então aqui pras meninas, né? Ter pezinho de galinha não é coisa ruim, não é gente. ruim. É muito bom. Isso né? é sinceridade. Isso é transparência, né? Transparência. Nossa, falando em transparência, eu me lembro... eu era uma pessoa muito... Não, eu sempre fui. Eu sempre fui muito transparente. E só que teve uma parte da vida, sabe aquela parte negra da vida que a gente passa, né? Sim. E que era a fase que eu era julgadora. E aí minha mãe dizia assim, minha filha, não vira os olhos. E eu não gostava de uma coisa e era a primeira coisa que eu fazia. Ai, meu Deus, sabe? Aquela musculatura toda, né? Fala de que você não tá gostando. De analítico, de crítico mesmo, né? E aí, quando eu comecei a me perceber, isso. E essa é a grande mudança. A autopercepção é a chave da virada para a pessoa mudar o comportamento dela, né? Porque mesmo as outras pessoas te falando, às vezes você não percebe. Você diz, não sou assim. Não, imagina. Né? É verdade. Mas quando você começa a se perceber realmente e tomar consciência que aquilo que você está sentindo, o outro está percebendo. Isso é muito importante. Né? Isso é importante. Que a gente vive de feedbacks, né? A gente transmite uma coisa e o outro devolve o que a gente transmitiu. Então, muitas vezes a gente tem que se perguntar qual é o feedback que eu tô recebendo da vida, das pessoas. Eu tô me sentindo muito excluído, eu tô sentindo que as pessoas estão me excluindo, mas qual é a minha comunicação não verbal? O que eu estou transmitindo para elas? Será que eu não estou transmitindo uma apatia, né? Um fechamento? E eu digo para as pessoas muitas vezes que a nossa linguagem
corporal, de braços cruzados, de mãos cruzadas, esse é uma postura de fechamento. A gente não quer interação, isso cria uma barreira, né? Como a Vanessa falou, isso cria uma barreira diante dos outros. E aí a gente começa a receber esse feedback também das pessoas nos excluírem, né? Das pessoas também não querem esse contato, porque elas veem essa barreira na gente. Olha Inclusive... só, já vou te dar a palavra. Eu me lembrei de algo que aconteceu semana passada. É por isso que eu vou comentar aqui. Eu participo de muitas reuniões de networking. Sim, né? Ótimo. E aí a gente fala sempre, né? Gente, vamos se comunicar, é networking, leva cartãozinho, faça a troca, converse com o outro. Aí você vê no café, na reunião de networking, a pessoa Todo mundo bloqueado, criando barreira. Sem contato visual, sem sorriso. Tipo, sem... ela tá numa reunião de networking olhando o celular. Sim. Por quê? Porque ela não conhece ninguém, então ela tá ali sozinha, de repente foi representando a empresa, mas não tá aberta, tá com medo, tá fora da zona de conforto dela. Isso. Né? Tá fora da zona de conforto, então ela se fecha, pega o celular e E aí, isso aconteceu semana passada. E pelo emblema, né, pela marca na camiseta, era de uma empresa que eu queria conversar. E aí, o que a gente faz, né? Quebra o gelo. Quebra o gelo. Quebra o gelo, né? Diz, oi, tudo bem? Nossa, eu não tinha te visto ainda por aqui, né? Então, assim, tá numa reunião de networking, quer falar com a pessoa, quebra o gelo, dá o primeiro passo. Agora, se a pessoa realmente não quer falar com você, aí não tem jeito, né? Eu acho que essa parte de tomar iniciativa é muito importante. Isso o colaborador ele tem que ter dentro da empresa. Essa iniciativa de buscar o cliente, de perguntar, de se interessar, que eu já havia citado. Uma das técnicas de programação neurolinguística de PNL que eu gosto muito, que inclusive a André estava falando, às vezes a gente está emitindo um sinal para outra pessoa. Por exemplo, o cliente veio de forma mais fechada para dentro da empresa, o colaborador que vai fazer o atendimento já não está num bom dia. E aí a linguagem corporal, tudo aquilo que a Andressa falou, de a pessoa mais fechada, com mais barreira, em vez do colaborador prestar atenção no que ele está sentindo, que foi o que eu havia dito, ele ter esse gerenciamento emocional de entender primeiro o que pode estar acontecendo com aquela pessoa. Afinal, ela está trabalhando, né? Então, a gente tem que ter a maturidade de deixar algumas coisas de lado e dar o foco para o cliente. Quando o cliente vem nessa situação mais difícil, às vezes muito arredio, muito resistente, a primeira coisa, quando é um cliente difícil, é usar a técnica de 101% de PNL. Como consiste essa técnica? Por que 101%? Porque de 100% que a gente não gostou daquele cliente, a gente busca 1% que a gente possa dizer assim, ó, é bom. É bom. E a gente se concentra naquilo que é bom. Por exemplo, o cliente é totalmente difícil, mas a gente pode dizer para ele, nossa, ele é persistente, né? Então, a gente pode começar... Tem sempre uma forma positiva. Essa visão de positiva. Olhar, né? Esse 1% vai mudar. Porque se eu começar a pensar, não gostei desse... Porque dentro do na atendente cabeça, tá ali. né? Tá ali, na cabeça. Na cabeça. Você tá dela. pensando 101 coisas. O atendente tá ali falando com o cliente, não gostou do cliente, aí começa a olhar pro cliente, né? E dizer, não gostei desse cliente, não gostei desse cliente. E aí aquilo automaticamente, como disse a Andressa, a expressão facial do colaborador já muda porque ele já não gostou, e aí ele já emite de novo aquilo, aí o cliente já viu que não gostou, volta, e aquilo fica uma eterna troca negativa. Principalmente na área de atendimento, quando você vai fazer alguma reclamação, que você mesmo bem comentou, né? Cancelamento, reclamação. Gente, e para cancelar qualquer coisa no telefone, de companhia telefônica. Eles te deixam esperando ad eterno. A espera é triste. A espera é muito triste. E aí você começa a ficar numa situação emocional já com raiva, né? Você começa a já exacerbar aquilo. Sim. E o atendente passa para outro. Isso é técnica, né? Eles justamente passam porque para ver se você baixa a tua ansiedade. E te deixam tanto tempo plantado ali, ou você desliga, porque tá... ou nenhum dos atendentes é resolutivo, né? Não, vou te passar para outro e vai resolver. Não é comigo, passa para outro. E isso vai elevando a atenção do cliente, porque ele quer resolução de problema. Por isso que ele vai e busca a empresa. Ele está tentando resolver um problema. Então, até com o atendente, se o atendente ele
pegou ali um cliente que está estressado já de uma espera, a primeira coisa, se fosse eu esperando, o que eu gostaria de escutar nesse momento? Talvez um pedido de desculpa em nome da empresa, em nome do atendimento, em nome de tudo. Por quê? Ela está representando a empresa, sim. Está representando uma marca, né? E ela está representando ela mesma. Por exemplo, imagina que eu estou nesse atendimento, a primeira coisa eu preciso me identificar. Se eu falar que eu sou a Vanessa e logo em seguida eu prestar um mau atendimento, como que isso vai ficar para o meu nome? E como que isso vai ficar refletindo o nome da empresa? Então é um efeito dominó. E a gente não quer causar isso, a gente não quer deixar memórias negativas no cliente. E ninguém, né? A gente quer ser recordado com um bom nome. E nosso atendimento diz muito sobre quem somos. Eu acho que essa tua última frase, assim, completa exatamente o que a gente está falando sobre a experiência do cliente, né? A experiência que o cliente tem com uma marca, tem com a gente, é o que é a empresa, é o que é a marca. É quem nós representamos, é quem nós somos de verdade. Né? Então, quando você vai falar geralmente com pessoas bem treinadas de uma mesma empresa, que eles têm uma cultura corporativa muito bem trabalhada, você vê que até o comportamento daquele grupo ele é diferente. Com certeza. Né? Reflete os valores da empresa. Reflete os valores da empresa, isso. Né? Eu estava há poucos dias também com um grupo de treinamento da própria Dale Carnegie. E você sabe que é interessantíssimo, porque quando... isso já era de mim, mas quando você vê isso no reflexo de um grupo inteiro, fica muito perceptivo, né? Então... Uma coisa muito simples. Cumprimente o serviçal, o porteiro, né? A todos que estão ali. Isso causa um impacto positivo tão grande. Porque eu faço muito evento. Então, geralmente, as pessoas que nos dão o suporte, o apoio, elas ficam invisíveis. Né? Elas ficam invisíveis às outras pessoas. E sem quando ela, as coisas não saem. Não sai. E aí, quando você chama ela pelo nome, você cumprimenta ela, o grau de importância, né? Ela cresce, ela fica feliz, né? O ambiente todo muda, o serviço que ela está prestando para você muda também. E por que você não faz uma coisa que é tão simples? Isso que tu citou para a liderança de equipe, se você que está escutando é gestor, é líder, a sua equipe ela vai refletir muito o seu padrão comportamental, né? Então, muitas vezes o líder ele tem uma atitude mais de trator, ele passa por cima, ele fala o que quer, ele não mede palavras, ele conduz a equipe só visando o resultado, e ele não olha para os colaboradores, não se comunica corretamente, e isso vai desanimando a equipe, desmotivando, ninguém se sente importante. Então, dar esse reconhecimento pelo trabalho das pessoas, porque todo mundo, ninguém faz nada sozinho. Agora imagina o gestor lá, ele vai ter todos os resultados ali para ele sem ninguém estar ali na retaguarda, sem estar ali ajudando, sem estar ali fazendo na linha de frente. Então, muitos colaboradores eles vão refletir como está a liderança. Colaboradores já desmotivados, colaboradores que já estão à beira da desistência, geralmente porque a liderança não está adequada. Tem até um ditado que diz, né? Olhe para as ovelhas e verá o pastor, ou olhe para o rebanho. Então, muitas vezes a gente está passando, né, num local, assim, a gente que é lá do sul sabe, sim, que quando a gente vê aqueles rebanhos bem cuidados, a gente não precisa saber quem é que está cuidando, porque a gente olha para o rebanho e sabe que é uma pessoa atenta a tudo. Agora a gente vê, às vezes, aqueles animais desnutridos, abandonados no campo, a gente sabe também como é que é. Então, tudo está sendo refletido na liderança. Por isso que é tão importante tá dando o reconhecimento correto para cada pessoa. E isso faz parte da experiência como um todo com uma marca. Porque quando a gente fala de experiência, vamos lá, experiência do cliente, sim, você está fazendo o atendimento a esse cliente desde a pessoa que abre a porta até o líder, o gestor. Então, todas as pessoas, elas estão aí, que é o que reflete, né, a Disney. Quando a gente vai falar da Disney, qual é
o próprio o encantamento, né? Então, assim, a pessoa que recolhe o lixo, se você fizer uma pergunta para ela, ela vai saber te responder. Isso. Porque ela tá ali para te servir, tá bem treinada, né? Então, é essa experiência que a gente gostaria de ter com qualquer marca, mas que nem sempre a gente lembra de comunicar isso, de comunicar esses valores de forma a ser a cultura da empresa, né? A gente até fala e põe lá no site escrito, né, que a gente tem isso como premissa, mas esquece de praticar no dia a dia. Então, que dica a gente deixa para essas empresas que estão um pouco esquecidas aí da sua equipe, do seu time, que não estão ali com uma cultura homogênea, até porque muitas empresas voltaram, né, do atendimento híbrido ou home office para o presencial e acabaram não se integrando. O que a gente dá de dica para essas empresas, então, a retomarem essa cultura, esse valor institucional? Eu acho muito importante que a empresa ela entenda que apenas ter processos estabelecidos dentro da empresa, por exemplo, às vezes é uma franquia, inclusive franquias, né? Que eu vivenciei em Campinas, no shopping de Campinas, uma franquia onde o atendimento não estava tão adequado, mas eles têm tudo protocolado, muito bem estruturado, e mesmo assim o atendimento não estava adequado. Então, o que a gente entende por isso? Que nunca devemos parar de treinar as equipes. É um treinamento constante, é um alinhamento constante, é por meio de reuniões, por meio de cuidado, ficar observando, ter esse feedback, como a Andressa falou, sempre esse feedback, tá fazendo esse retorno, como é que tá a linha de frente, como é que eles estão? Será que eu tenho pouco colaborador e esses colaboradores já estão exaustos para a demanda daquela empresa? Muitas vezes o colaborador ele não consegue prestar um atendimento de excelência porque ele está exausto. Porque a demanda é maior do que a quantidade de atendentes. Então, a empresa ela precisa estar atenta a isso. Ela tem, às vezes, ali os processos, porque a minha formação é de gestão. Então, a gestão de processos, vai lá na empresa, estrutura tudo muito bonito, mas aquilo precisa sair do papel. Então, quais que são os valores da empresa? Os meus colaboradores, eles estão conseguindo deixar isso claro no atendimento, como no encantamento da Disney, no atendimento que todo mundo é resolutivo. Por exemplo, essa questão de dizer assim, ó, isso não é problema meu. Às vezes a gente escuta, né, o colaborador dizer, vem o cliente, mas isso não é do meu departamento, não é problema meu. No momento que você tem um colaborador que diz que o problema não é dele, então essa atitude já é um problema. Porque ele precisa estar engajado com a empresa. O cliente, não importa o departamento, ele precisa de orientação, ele precisa de ajuda. Talvez a pessoa não consiga resolver naquele momento, mas ela vai dar orientação para o departamento que resolve. Então, é isso que é importante, é estar conectado ao nosso cliente, entender o quanto ele é importante para a empresa que aquele colaborador faz parte. Aí que entra a questão, né? O colaborador, ele veste a camisa da empresa, ele é engajado. E isso tudo vai muito na questão do recrutamento também. Se errar no recrutamento, não tem treinamento que resolva. Por quê? Porque você já errou lá no começo, já pegou uma pessoa que ela não tem os valores alinhados com os valores, a cultura da empresa. Então, sempre recrutar essas pessoas alinhadas com a sua os cultura, valores, com né? seus valores. Cultura. Porque imagina, você pega uma pessoa sem valores, que faz promessas para o cliente que não tem como cumprir, que atropela processos, prazos inadequados. E nesse momento, ela está tendo atitudes inadequadas. E se, por mais que ela bata a meta, que ela faça as outras coisas, as atitudes delas não são adequadas, ela é apta, ela está para um desligamento. Está mais próximo a um desligamento. Porque não adianta, às vezes, né, o colaborador ele tem um excelente resultado, mas as atitudes são ruins. É aquela pessoa que causa problema dentro da empresa, adoece a equipe, então é melhor desligar o colaborador. Assim como do contrário também. Às vezes a pessoa ela tem bons valores, mas ela não gera bons resultados. E nesse momento eu preciso entender o que está acontecendo com aquele colaborador. Então, empresas de pequeno a grande porte, todas elas precisam estar com os olhos focados nos clientes internos. Quem que são os clientes internos? Os colaboradores. Eles estão ali. Eles primeiro precisam acreditar no que a empresa vende, nos valores da empresa, para que depois ela se encha de orgulho para vender para o cliente externo.
para falar, para atender o cliente externo. Precisa encher. Tudo é sentimento, né? A gente Tudo, compra, né? Tudo é sentimento, a gente compra. Sentimento. E aqui você trouxe algo que é extremamente importante, que eu acho que a gente consegue encerrar esse bloco justamente com isso. Não tem como nós mostrarmos o que nós não somos. Então, assim, se você quer trazer uma boa experiência para o teu cliente, primeiro, olhe para os teus colaboradores. Veja como está a tua equipe, né? Defina quais são os valores, qual é a cultura da tua empresa e faça isso propagar. Comece por você, né? Então, aqui fica o meu agradecimento. Obrigada. Foram conversas esclarecedoras, enriquecedoras. Acredito que quem está nos acompanhando conseguiu pegar vários insights pequenininhos. Se eu fosse você, pegava um caderninho e anotava várias dessas dicas. Que se você pegar pequenas dicas e já implementar no teu dia a dia, você já começa a mudar uma cultura, uma situação que de repente não estava ideal, para ter melhores resultados. Exatamente, eu quero agradecer, Andresa, muito obrigada pela oportunidade, tu é muito gentil, nos atendeu muito bem. Muito obrigada. E a gente espera estar aqui contigo futuramente, novamente, né? Juntar os gaúchos novamente. Os nossos microfones estão abertos aqui. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada, Andressa, Vanessa. E nós ficamos por aqui com o Catálogo das Indústrias em Foco. Clica aqui no sininho para acompanhar o que está acontecendo de novo, para acompanhar todas as novidades, as informações, os novos blocos, o que está vindo de novidade para você. Muita coisa boa. Fica acompanhando. Muito obrigado. catalogodasindústrias.com.br. Acessa o catálogo, baixa o aplicativo que você vai conhecer todas as indústrias aqui de Indaiatuba. Até lá!